Neste momento solene, quando estamos cultuando o nosso Deus, Criador de todas as coisas, convido a todos a erguer as nossas vozes e vamos cantar o hino de número 39. Hino de número 39. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, no segundo livro, no capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 27. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram,
porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os seus pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs, ao redor de si, trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Cantemos, meus irmãos, o cântico espiritual, consagração. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te adorar. Justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as suas obras.
Vamos falar com Deus? Convido o reverendo Marcelino que ore neste momento. Pai, nesse momento, quando nos reunimos para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, a Tua Majestade, o Teu santo nome, pedimos, portanto, o Teu auxílio, ó Deus, para o fazermos conforme o Senhor requer, conforme o Senhor merece. Como já podemos ler, ó Deus, como já podemos cantar sobre os louvores ao Senhor, sobre nossa consagração, nosso desejo, ó Deus, de que nossos lábios cantem os Teus louvores, sobre, ó Deus, o desejo, como o salmista já disse, de que a pureza que está diante de nós, ó Deus, tornou-se notória diante do Senhor, tanto quanto diante dos nossos inimigos. Ó Deus, que todas essas realidades às quais o Senhor nos tem dado, nos santificado, ó Deus, sejam nesses instantes valorosas diante do Senhor, porque o Senhor mesmo nos deu. Receba, portanto, ó Deus, a nossa adoração, que o fazemos de lábios, ó Deus, purificados pelo Senhor, de mentes, ó Deus, a cada dia trabalhada e santificada pelo Senhor mesmo. Por isso, ó Pai, quando nos reunimos agora a adorar ao Senhor, recebe nossa adoração. E a nós fala, ó Deus, continue falando por Tua palavra, por Teus preceitos, por Teus ensinos, como nos tens feito sempre. Te pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir neste momento um solo com a nossa irmã Helena. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só
Irmãos, estamos passando por momentos de dificuldades, mas no meio das dificuldades, podemos presenciar, desfrutar do cuidado do nosso Deus. Cantemos o cântico espiritual, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus amor. Tantas lutas, tantas dores, um deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pertencer a um Deus amor.
Neste momento, mais uma vez, vamos falar com Deus em oração. Senhor, é o teu povo reunido neste momento para cultuar o teu santo nome. Sabemos, ó Deus, devido às dificuldades, não podemos estar no mesmo lugar, mas estamos, ó Deus, nos aconchegos dos nossos lares, mas em Ti, ó Deus, nós nos reunimos e cultuamos o Teu santo nome. Portanto, ó Deus, iremos meditar na Tua palavra. Abre os nossos entendimentos, para que esta palavra fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, preparando para a meditação desta noite, vamos cantar o cântico Tua Palavra. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Teu querer,
Irmãos, nós estamos estudando o livro de Esther. O nosso último estudo, no capítulo 6, mostra uma situação de Amã, quando esperava que naquele dia ele poderia enforcar Mordecai. Houve uma inversão, porque aquela forca que ele havia preparado para Mordecai não era para Mordecai. E a honra que ele pensava em receber, essa sim, seria para Mordecai. Ele volta para casa, muito triste, com toda aquela situação. E agora vemos que há um descontentamento com ele mesmo. Uma palavra agora não de ânimo da esposa e dos amigos, mas há um aviso, mostrando que ele ainda, ou que as coisas continuariam pior para ele. E quando todas essas coisas eram consideradas, então chegaram os eunucos do rei para levar Amã para o segundo banquete que Esther tinha convidado o rei e Amã. E agora, então, é dentro deste contexto do segundo banquete, veremos o que acontece. Capítulo 7, vamos ver, em primeiro lugar, os 2 primeiros versículos. E queremos colocar como tema dessa nossa mensagem: meu Deus sempre vence, logo os seus inimigos sempre perdem. Então, sempre os inimigos de Deus perdem. Então, é dentro dessa temática que vamos ver o capítulo 7. Em primeiro lugar, os 2 primeiros versículos. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Pela terceira vez, o rei está instigando a rainha a falar o que estava no seu coração, no coração dela. Ela havia prometido que neste banquete ela estaria falando. Mas eu chamo a atenção para 2 aspectos aqui. Em primeiro lugar, o que o rei fala? A primeira coisa é: qual é a tua petição? Então, ele está perguntando para Esther, a rainha, qual era a petição dela. E a segunda coisa, qual era o desejo? Então, em primeiro lugar, ele pergunta para a rainha: qual é a tua petição? Em segundo lugar, o que deseja? Então, essas 2 coisas muito importantes, né, para nós entender todo este texto. E dentro da primeira pergunta que ele faz a Esther, ele fala: e se dará. Faça a sua petição, e se dará. Fala sobre o seu desejo. O que você deseja? Até metade do reino será dado. Vejamos agora como que Esther comporta diante dessa situação. Do versículo 3, esse capítulo 7, versículo 3 até o versículo número 4. Versículo 3 e o versículo 4. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti
ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então percebe a maneira como que Esther coloca aquilo que está no seu coração. Em primeiro lugar, o rei havia colocado: qual é a tua petição? Com respeito à petição, ela diz: por minha petição, a minha vida. Então, dentro da petição que ela tinha que fazer, ela estava pedindo ao rei para viver. Quanto ao desejo, ela não estava preocupada em ter a metade do reino. Mas quanto ao desejo, ela diz: a vida do meu povo. Então, essas duas coisas. A petição, ela pede pela vida dela. Quanto ao desejo, então ela coloca a vida do povo dela. E aí ela vai agora colocar detalhadamente o que tinha acontecido. Porque fomos vendidos. É interessante a maneira como que ela coloca agora a situação. Estou pedindo por minha vida, estou pedindo pela vida do meu povo, porque tanto eu quanto o meu povo, nós fomos vendidos. E aí vai descrevendo: eu e o meu povo fomos vendidos para nos destruírem, matarem e aniquilarem de uma vez. Então, fomos vendidos para sermos exterminados. E aí ela faz uma justificativa dentro da sua argumentação. Se ainda como servos e como serva nos tivesse vendido, então quer dizer, não foram vendidos como escravo. Não, mas foram vendidos para serem aniquilados. Então ela justifica: olha, se tivéssemos sido vendidos como escravo, eu aqui não estaria pedindo o rei para essa situação, porque aí ela coloca de forma enfática, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então, até neste momento, nem o rei, nem Amã sabia de quem ela estava falando. Creio que era surpresa para o rei saber que alguém estava levantando contra a rainha, e ele não sabia quem era o povo da rainha. E agora, então, ele ouve essas palavras, conforme nós já meditamos. Amã estava no banquete, e ele não era digno. E aqui fica muito claro a situação, como que ele era indigno diante do banquete. Porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Creio que este texto vemos que Esther, expondo toda a situação que estava afligindo, leva esta rainha a se identificar com o seu povo. E é interessante, por exemplo, agora olhar algo importante. Até então, ela estava afastada do seu povo. Ela estava no palácio, sem saber a princípio o que estava acontecendo. Mas vemos agora ela se colocando diante do rei, mas se identificando com o seu povo. Lembro aqui de Moisés. Moisés foi criado no palácio.
sendo um hebreu, mas foi criado no palácio do rei inimigo do povo de Deus, que estava escravizando o povo. Mas quando chega a determinada idade, já feito homem, certa feita, olhando um egípcio que estava castigando um hebreu, seu povo, ele se identifica com o seu povo e defende aquele homem do seu inimigo. Ele se identificou. Aqui vemos agora Esther, nessa situação, ela se identificando com o seu povo. Conforme nós já pudemos ver em uma outra série de mensagens, no livro de Ruth, vemos como Ruth, sendo uma moabita, ela se identificou com o povo de Deus. Vamos recordar Ruth capítulo 1, no versículo 16 e o versículo 17, ela se identificando com o povo da aliança. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Podemos ver aqui como que Ruth se identifica com o povo da aliança. Falando a Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Falando novamente sobre a vida de Moisés, quando ele tira o povo de Israel do Egito, já na caminhada para a terra prometida, o povo desobedeceu a Deus. O povo fez um Deus de ouro, um bezerro para ser adorado. E por isso, então, Deus queria matar todo aquele povo, deixando somente Moisés com a sua família. Mas vemos como Moisés, mais uma vez, se identifica com o povo. Êxodo 32, versículo 30 ao versículo 35. Êxodo 32, do versículo 30 até o versículo 35. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Vemos aqui a maneira como que Moisés se identifica com o povo. Neste momento, ele preferiria morrer do que continuar sozinho, sem o povo. Ele está dizendo para o Senhor, peço que risque meu nome do livro da vida, ou do livro, do teu livro, ou em outras palavras, todo o plano que o Senhor tem para comigo, e que seja apagado, se o Senhor não perdoar o povo. Então ele já estava pronto a morrer em termos do seu povo. Vemos então como que Moisés
ele se identifica com o seu povo. Da mesma forma como Esther se identifica com o seu povo. Olha, quanto à minha petição, eu peço pela minha vida. Quanto ao meu desejo, eu peço pela vida do meu povo. Mas nós também podemos ver o Rei Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Salvador. Ele se identificou com o seu povo. Estamos falando de Jesus Cristo. Em João, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 10. Todo este capítulo fala, né, que é a oração sacerdotal. Mas vamos aqui ver do versículo 1 até o versículo 10, a maneira como que o Senhor Jesus fala a respeito do seu povo. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Podemos ver nesta oração como que o Senhor Jesus, ele se identifica com o seu povo. Esther se identificou com o seu povo. Aqui nós vemos o Senhor Jesus se identificando com o seu povo. Se nós olharmos algumas cartas do Novo Testamento, veremos também como que os apóstolos se identificaram com o povo, a igreja. Paulo, por exemplo, escrevendo à igreja em Roma, em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele se identifica com o povo e ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interessante nós percebermos aqui a maneira como que ele se identifica. Ele começa: rogo-vos, pois, irmãos. Ele chama todos de irmãos. Então ele está se identificando com o povo. Quando chega na carta 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, 1 Coríntios 4, versículo 14, nós temos as seguintes palavras: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados. Como a filhos meus amados. Aqui ele se identifica com a igreja como sendo pai, chamando todas aquelas pessoas como filhos. E João, escrevendo à igreja, em 1 de João 2, versículo 1, 1 de João 2, versículo 1, temos as seguintes palavras, tão carinhosas de João: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo,
o justo, da maneira que ele se identifica, chamando os seus irmãos, chamando as suas ovelhas, chamando a igreja de filhinhos meus. Então, Esther se identificou com o seu povo. Eu estou pedindo pela minha vida, mas o meu desejo é também a vida do meu povo. Ela agora não está escondendo a identidade, a sua identidade. Ela não está escondendo a identidade do seu povo. Não, ela está se identificando. Não importa que, naquele momento, ela estava diante do homem mais poderoso sobre toda a face da terra, que era o rei. E estava ali o segundo homem que queria destruir todo o seu povo e, consequentemente, a própria rainha, sem ele saber que a rainha era judia. Mas ela agora não está com medo, ela agora não está preocupada, porque ela se identifica com o seu povo e ela então pede para o seu povo. E diante disso nós vemos agora o que o rei fala. Em Esther, capítulo 7, versículo 5. Vejamos. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Poderia pensar em qualquer uma outra pessoa, mas jamais ele poderia imaginar que era o homem que ele tinha em alta consideração, que estava ali perto. E veja agora a resposta da rainha no versículo 6. Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então, neste momento, ela não tem medo de Amã. Ela não está preocupada com as consequências. Mas ela, além de fazer todo o relato, de pedir tudo, ela tem a coragem de apontar quem era aquela pessoa e ainda designando, né, como sendo aquele mal. Né? Uma pessoa terrível, uma pessoa que estava ali para destruir. Quer dizer, não era uma pessoa digna para estar ali. Vejamos agora como que o rei reage. No versículo 7. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. O rei saiu. Amã ficou. Segundo alguns comentaristas, ele não poderia ficar. Era um costume da época, quando o rei saísse, todos aqueles que estivessem junto com o rei estariam acompanhando. Jamais poderia chegar perto da rainha. Mas Amã, naquele desespero, ele fica. Ele deveria ter saído junto com o rei. Mas ele viu qual era a sua situação. E diante disso, ele fica ali. Mas diante desses fatos, dele ficar ali, olha o que acontece no versículo 8. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Sentença. Criou a forca para Mordecai. Mas não foi Mordecai que foi para lá. Criou todo um protocolo para ser honrado. E quem foi honrado foi Mordecai. Agora estava o desfecho de
um segundo banquete, quando agora não havia mais esperança, não mais misericórdia. E dentro desse momento de pedir, clamar por misericórdia à rainha, o rei interpreta aquela situação como falta de respeito. E a sentença, então, chega. E veja bem agora o conselho de uma pessoa que estava acompanhando toda aquela cena. No versículo 9 e o versículo de número 10. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Naquela forca. E foi preparado para Mordecai. Na realidade, ele estava preparando para ele mesmo. Onde Mordecai, ele achava que Mordecai iria ser enforcado. Ali, ele estava sendo enforcado. Quando vemos aqui a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Deus é Senhor sobre tudo. E todas essas coisas acontecendo que Deus está conduzindo. E ali o reino de Satanás, aqui mostrado nas atitudes de Amã, é destruído. É derrotado. Porque todos os inimigos de Deus são derrotados. Deus sempre vence. Deus sempre vence. Deus nunca foi derrotado. Vejamos um texto no Novo Testamento, João capítulo 19, versículo 28 e versículo 30. Ao versículo 30. João 19, do versículo 28 até o versículo 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quem venceu? Se olharmos a história de Amã e Mordecai, podemos ver que quando Amã acha que está prestes a vencer, ele é derrotado. Porque o Deus de Israel estava conduzindo todas as coisas. E ali então sai vitorioso, tanto Mordecai quanto Esther. Mas na realidade quem venceu aquela batalha ali foi Deus. O herói invisível venceu aquela batalha. Mas quando olhamos para a cruz, aquele que se identificou conosco, agora está na cruz ali. Quem venceu a batalha? Satanás, o príncipe deste mundo, ou o Senhor Jesus? Se olharmos rapidamente, o que vemos aqui é o Senhor Jesus na cruz, morrendo ali. E por alguns instantes podemos pensar, Satanás venceu. O Senhor Jesus foi derrotado. Não, não, não. Porque dentro deste mesmo texto, temos palavras que mostram em termos de vitória. Que o Senhor Jesus, por 2 vezes encontramos essa palavra, dizendo, está consumado, está acabado, está completo. Aquilo que ele veio fazer foi exatamente realizado.
Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E o Cristo que identificou conosco, tomou sobre si os nossos pecados. E ali então ele estava pagando o preço dos nossos pecados. Então ele não estava sendo derrotado, mas ele estava cumprindo aquilo que era determinado. Por isso então, vemos, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu-se o Espírito. E se continuarmos olhando em termos de João, ao final do capítulo desse belo livro, logo após passar em termos da morte, o sepultamento, vamos encontrar palavras bonitas, que podemos então resumir de forma poética da seguinte forma. Mas ressurgiu, claro como a luz. Eu posso ver meu rei em grande glória. Sim, ressurgiu. Foi para nos salvar. Ele escreveu de amor a linda história. Jesus Cristo, Rei da glória, sobre a morte, já venceu. Portanto, podemos, neste momento, cantar, sempre vencendo, muito vitorioso. Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito. Em tudo ele é vencedor. Hino de número 49. Vamos aproveitar estes momentos para também consagrarmos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Após cantarmos este hino, quero convidar mais uma vez o reverendo Marcelino para falar com Deus em oração. Vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele supremo, guiando, com seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Siga vencendo, bem vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hastes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Siga vencendo, bem vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em sua sala, servos e chefes querem também seu favor. Seu desejo e te imploram que lhe permitas voltar. Sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Mais uma vez, Pai, agradecemos ao Senhor por vermos no percurso da história, não só a história lida de forma específica, mas em toda a história, ó Deus, como podemos ver exemplos onde que o Senhor levanta as pessoas para que, de fato, no momento crucial, grave, cruel, se identifiquem como povo que é.
Que bom, Deus, podemos ver que o Senhor sempre levantou as pessoas para poder, Deus, se identificar com as pessoas do seu povo, fazendo a Deus atos em prol, em benefício destes. E acima de tudo, ó Deus, da história da humanidade, vemos graciosamente, gloriosamente, o Senhor na pessoa do teu Filho Jesus, se identificando conosco, para nos salvar. Seja bendito o Senhor Deus, porque se não fosse isso, nossa condenação já estava prescrita. Não fosse, ó Deus, teu Filho Jesus descer da glória eterna, fazer-se como um de nós, assumindo, ó Deus, o nosso pecado e pagando por nós, para poder nos resgatar de novo à tua presença. Seja bendito o Senhor por tão grande obra, ó Deus, que o Senhor fez, nos dando, ó Deus, a garantia de um viver, ainda que com sofrimentos temporais, mas com a certeza, ó Deus, da glória eterna preparada para nós. Damos-te graça por tudo isso, ó Deus, pelo que te fizestes. E nos dá, ó Deus, de podermos em todo o tempo sermos gratos ao Senhor. Seja bendito por tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo, repousa sobre nós, irmãos, família do Senhor, para todos sempre. Amém.